Olha a pergunta: onde estão os mandamentos na Bíblia? Onde eu procuro? Então, esse é o tema de hoje, onde achar os 10 mandamentos e um pouquinho mais. Eles aparecem em 2 capítulos, porque o Êxodo é o livro onde o povo está atravessando o deserto, tudo o que acontece na saída, a palavra Êxodo significa saída, está no livro Êxodo, no capítulo 20, e esta passagem, lá no capítulo 20 já, os 10 mandamentos chegam. E um pouco antes de Moisés, do povo entrar na terra prometida, Moisés sabe que não vai entrar. Ele trouxe o povo até ali, mas não entrará. E para isso ele chama Josué para comandar a entrada. Ele, um pouco antes, chama o povo inteiro e fala, recorda todos os feitos já acontecidos nessa caminhada toda. Então, em Deuteronômio, Deutero em grego é o segundo, a segunda palavra, capítulo 5, quando Moisés, então, se despede e repete a cena dos 10 mandamentos. Mas é uma riqueza de detalhes, esses 2 livros, nesses pedaços, que escutar falar, não acho que bastaria, não. Eu acho imperdível mesmo que todo mundo lê esse momento tão solene, participa, penetra no clima daquele momento tão importante na nossa história espiritual do planeta. Fomos declarados maduros para receber os 10 mandamentos. O começo da cena é muito emocionante. O Senhor avisa que viria através de Moisés, numa nuvem escura de chuva, assim, para que todo o povo escutasse. E ordenou a Moisés: purifica o povo, manda todo mundo tomar banho, ficar pensando, orando, enfim. 3 dias o povo ficou em estado de atenção, porque Deus vai falar conosco. E aí, de fato, a nuvem surge, trovões, relâmpagos, um som fortíssimo de trombeta. Quando eles olham para o Monte Sinai, aquilo tinha fumaça tremendo, assim, era esse barulho, tremor, enfim. E o povo, quando viu aquilo, fugiu e se colocou longe. E falaram para Moisés: Moisés, você conversa com ele e a gente vai te ouvir. Eu estou colocando em minhas palavras. E o povo, então, fala para ele não falar com a gente não, porque a gente vai morrer. E o Moisés disse ao povo: não tenham medo, não temais, porque Deus veio para vos provar, e é Ele. E para que o seu temor, este medo que vocês estão sentindo, esteja na sua frente em cada hora, para que não mais pequeis. Para de pecar, povo. Eu existo. Estou aqui, vou falar com vocês. E o povo ficou em pé, de longe assim, e aí Moisés foi chamado para onde Deus estava e disse, e então o Senhor: você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu falei convosco. Suba, você e Arão. Esse pedaço de você e Arão sempre me deixou. E Arão, sim, Arão é desde o comecinho o espírito destacado. Esse espírito nunca mais andou encarnando, é muito elevado a um cisco da deificação, espírito maravilhoso. Trabalha na galáxia, na diretoria da galáxia. Esse espírito vai junto com Moisés, e por que mesmo? Porque Moisés não foi criado na língua hebraica. Ele foi nascido e criado em Egito. Então, o próprio Deus fala a ele: cerque-se de Arão,
porque ele te ajudará nessas questões de língua. Então, Arão sobe junto para escrever as pedras ou traduzir para ele alguma coisa que ele não conheça o vocabulário. Isso o pai falava. Os 5 primeiros livros da Bíblia, sim, foram escritos por Moisés, mas não pessoalmente. Ele usou pessoas escribas, para que, ouvindo, escrevessem, e ele se garantiu com 5, para que nada faltasse. Ele falava, estes 5 escreviam. Então, no Êxodo já está que são estas as palavras que vos dirigiu o Senhor, de lá de dentro do fogo, com grande voz, rodeado de nuvens, uma escuridão espessa envolvendo o Monte Sinai. E foram estes os únicos mandamentos que ele vos deu nessa altura. Escreveu em 2 placas de pedra e me entregou. Então, essas são as palavras de Moisés, já falando na despedida dele, recordando esse trechinho. Então, ele fala uma coisa, ele chama a atenção de novo, ele começa a repetir certos trechos. Ouve. Israel, ouve que os estatutos e juízos que hoje vos falo, vejam bem, falo eu aos ouvidos de vocês, para que aprendam, para que guardem, para que cumpram. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco lá em Horebe. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança. Conosco, todos os que estão aqui hoje, vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. E naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós. O Senhor na minha frente e vós em pé, como eu acabei de falar. Para vos notificar a palavra, deixar escrito, porque vós temestes o fogo e não quisestes subir ao monte. E estas foram as palavras. Leiam em Deuteronômio ou em Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, percebam, o que a gente aprende no divinismo, sim, estamos avisados, é um resumo, mas está bem avisado outros deuses? Não. É um chamado para uma consciência de que o princípio é único. No segundo mandamento, é muito maior do que temos no resumo, para que vocês saibam e expliquem para quem vem vindo que o segundo mandamento é outro por aí. Veja, não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança com alguma coisa em cima do céu, embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não faça escultura. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, essas imagens, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, os pais têm que ensinar os filhos, e cobro que tem que haver zelo da minha causa. Mas também até a 4ª, 3ª geração dos que me odeiam, ou seja, ele provocará respeito a ele próprio. E também ele fala, eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, veja, o princípio único é espírito e verdade. E assim ele quer ser conhecido e vivido. Terceiro, não tomarás o nome do teu Senhor, teu Deus, em vão.
porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu santo nome em vão. Não tomará por inocente, ou seja, é bom que a gente não erre, para não ter que pagar, porque por cima da lei ninguém passa, e a gente sai por aí, Deus me livre. O que foi que veio antes que a gente pronunciou Deus me livre? Porque ele sempre diz, sim, te livrarei. Já tivemos casos de pedidos, Deus me livre, casar, dá muito trabalho. Pronto. A pessoa amadurece e fala, não consigo casar, mas você pediu. Ou Deus me livre de alguma coisa de saúde, de uma chance, cuidado com a palavra solta, sabe? Espirrou, Deus te crie, mas faz tempo, hein? A pessoa que espirrou foi emanada de Deus há bilhões e bilhões de anos atrás, chegou a ser humano espirrando. E por aí vai. Toma cuidado, tomemos nós cuidado. Atenção neste, que é longo também. Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Isso é Moisés avisando. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Sábado, não existia dia de semana com o nome sábado. Sabático, ou sabat, é um dia de descanso. Hoje, tem gente que toma ao pé da letra, tem que ser o sábado. Então, os hospitais têm que fechar a porta, mandar para casa todos os doentes. Como faz uma pessoa de idade acamada, que usa fralda e que tem um cuidador? Então, vai ficar sem cuidador um dia inteiro. Pensa no mau uso, no mau entendimento desta fixação pelo nome sábado, como se fosse nosso atual sábado. É sabat, é um dia sabático, é um dia de descanso, que no campo são 7 anos para o solo descansar. Então, ele fala assim, neste dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, tua filha, o servo, a serva, nem teu boi, o jumento, nem nenhum animal, nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas, para que o teu servo e a tua serva e todos eles descansem também, como tu. Porque por isso tu lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte. Lembra das pragas do Egito que o próprio faraó mandou embora? Por isso o Senhor teu Deus te ordenou para guardar o sábado. Então vamos ter cuidado e lembrar que tem que haver uma hora, porque o próprio Gênesis foram 6 dias, que na verdade são eras, e no 7º dia Deus descansou, ou seja, houve uma era em que as coisas precisavam se acomodar. De tempos em tempos, há uma era de acomodação. 5º mandamento, honra a teu pai e tua mãe. O tempo todo Deus ordena, fala, chama a atenção, para que, nesse momento, Moisés explica para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra, o que te dá o Senhor teu Deus. Honra, respeita, obedece, porque não tem nenhuma instituição humana maior do que a família, e esse mandamento faz esta coisa esse sentimento aflorar de grandioso respeito. No processo da evolução dos espíritos, que é nosso maior foco que a gente precisa ter, é a volta à união divina. Então, é um dever de manter a harmonia, respeito. Isso tudo é significativo para o nosso controle, respeitar quem nos cuida, quem nos sustenta. Nenhuma família é formada sem ter uma direção no espaço e no tempo. Cada pai foi filho também, e se não houve respeito, voltarão um no colo do outro até que haja. É a lei.
E aí vem, não cobiçarás a mulher do próximo, por aí está desse jeito, esse mandamento. E Moisés explica, a mulher, não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo que ele tem, nem o servo ou a serva, nem o boi de ninguém, nem o jumento, nada que seja do teu irmão. E essas palavras, então, ele deixa para que a gente... os outros são iguais, claro. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Esses eu não falei por óbvios, né? Já são por si mesmos explicativos. E esse testemunho, só vou ampliar aqui, não tem nada a ver esperar o dia que você vai ser chamado diante de um juiz para dar nada a ver. Falou alguma coisa de alguém, você está dando o testemunho de alguém. Jesus pediu que dessemos o testemunho do que ele fez, da obra dele, em Judéia, Samaria, até os confins. Cuidado com falsos testemunhos, é o aviso, tá bom? Então ele termina, Moisés, dando recado para o povo todo, ouvindo a voz dele, e ele se despedindo. Ele sabe que vai desencarnar. Então o Senhor falou à vossa congregação, a sua reunião no monte, no meio do fogo, naquela nuvem, naquela escuridão. Escreveu tudo em pedra e a mim me deu, e sucedeu que eu, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os chefes, os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, eles consideram sábios. Vós dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus. Olha o que Moisés faz questão de recordar. Nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e nós ouvimos a sua voz no meio do fogo. E hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Procurem mais detalhe, leiam esses livros, porque vale muito a pena entrar nessa vibração. Até a próxima!